Bom, pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 23 de agosto de 2021, nós estamos começando mais uma aula de projetos elétricos residenciais e prediais. E para a nossa aula dessa semana, para o nosso encontro dessa semana, nós planejamos duas atividades, tá? Que é o início da nossa unidade 7, que é sobre o cálculo de demanda, e também para poder tirar dúvidas sobre o trabalho 3, que é o projeto de iluminação. E aí eu gostaria de começar com quem está aqui na sala agora, perguntando se vocês têm alguma dúvida a respeito do projeto. Da minha parte, não. Beleza, Laís? O Pedro, a Damília, a Lara, vocês têm alguma pergunta? Professor, na verdade, estava lembrando de uma coisa aqui. Sim. É que quando eu fui calcular o. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Quando eu calculei o. Calma aí, deixa eu lembrar o nome. É o índice do local, Aham. deu 1,34. Aí naquela tabela que o senhor passou, deixa eu ver. Nos slides. Isso, acho que foi nos slides. Não, não. Na tabela da lâmpada, da luminária, quer dizer? Aham. Cadê aqui? Só um instantinho. Tem 1,25 e 1,50. Aí eu fiz o cálculo para ver perto do que, né, do que tava, peraí, do que o 1,34 estava mais perto, né? No caso seria de 1,25. Aí pode usar mesmo, como se fosse 1,25, ou é melhor ser maior que o valor que deu? Então, nesse caso, a gente faz uma chamada interpolação, Laís. Você consegue compartilhar sua tela comigo? Só um instante. Só para a gente anotar os valores? Só um instantinho. Sim? Deixa eu procurar uma aqui. Ué, por que não tá abrindo? Calma aí. Vou ter que compartilhar a tela inteira. Só um instante. Tá bom. Aqui. Tá, beleza. Deixa eu só tirar um print dessa tabela, que aí eu vou tentar escrever em cima dela usando o meu computador aqui. É, então, deixa eu ver se eu consigo. Tem aquela lousa, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Pera aí. Professor, rapidinho, cê para de apresentar e volta a apresentar de novo. Sim. Isso, agora foi. Foi? Beleza. Que aqui eu acho que vai ficar melhor para eu explicar assim. Vocês estão vendo aqui a tabelinha, né, que a Liza mandou? Você está vendo, né, Liza? Sim? Bom, aí você falou que você encontrou 1,34, não é isso? Isso. Então tá aqui. O seu valor, o seu fator K aqui da tabela é 1,34. Aí quando a gente procura aqui na tabela, a gente vê que a tabela tem 1,25 e 1,50. Ou seja, o valor que você quer está no meio desse, está entre esses dois fatores aqui, que não tem na tabela. Aí isso é normal de acontecer, né? Porque a tabela tem só alguns poucos valores padronizados ali, certo? Uhum. Aí como é que a gente faz numa situação como essa? O valor que eu quero, ele está aqui. Ó. Deixa eu só marcar. Ele é um cara que está aqui assim, certo? E ele não deixa o fundo transparente? Deixa. É, então o valor que eu quero, ele está entre esses dois aqui, ou seja, eu tenho esse 1,25 que ele está acima dele, e eu tenho esse 1,50 que está abaixo dele. Deixa eu ver se eu consigo organizar bem aqui. Aqui, né? Então a gente faz uma interpolação matemática.
que é basicamente uma regra de três, ou seja, eu vou usar, vou tentar encontrar valores proporcionais aqui que façam eu encontrar, né, seguindo uma reta, digamos assim, qual que seria o 1,34. E aí eu vou ensinar como é que faz isso agora. Primeiro eu preciso saber quais são os seus valores que você está consultando aqui, de teto, parede e de chão. O teto é 0,7, Então 70 aqui. isso, 30 e 1. Então 70, 30 e 1. É essa coluna aqui, certo? Uhum. Então, vamos lá. Eu tenho para essa coluna o valor de 1,25, que ele vale 0,47, e o de 1,50, que ele vale 0,51, correto? Isso. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar em outro lugar e trazer para cá. Um minutinho só. Espera que eu embolei aqui. Vocês estão vendo essa tela que está o mouse aqui, né? Sim. Beleza, então rapidinho. Vamos lá. Não dá, não vai dar certo. Não, a gente anota aqui, não tem problema. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse valor com os valores que eu já conheço para comparar os que eu quero encontrar. Então, o que seria isso? Eu pego o... A caixa de texto vai ficar legal. O 1,25 menos o 1,5 e divido pelos seus respectivos fatores K, pelos seus respectivos fatores de utilização, que seriam, nesse caso aqui, o de 1,25 daria 0,47, certo? Uhum. Menos o para 1,5 seria 0,51. E aí, eu igualo isso comparando 1,25 com o que eu quero encontrar. Então, isso daqui vai ter que ser igual a 1,25 menos 1,34, que é o que eu quero achar, certo? Dividido por quanto que vale o fator de utilização para 1,25? 0,47. Menos quanto que vale o fator de utilização para 1,34? É o que eu quero encontrar, certo? Uhum. Então vamos resolver essa equação aqui. Vamos fazer as continhas, que aí fica mais fácil para eu ir escrevendo aqui. Então, 1,25 menos 1,5 dá 0,25. menos, né? É. Certo? Uhum. Dividido 0,47 menos 0,41, ou 51. 0,04. Menos 0,04. Isso aí. Isso vai ter que ser igual a 1,25 menos 1,34. 0,09. Isso aí. Dividido. Aí aqui a gente vai repetir aqui, né? E é o 0,47 menos o fator de utilização que eu quero encontrar. Agora a gente faz essa multiplicação aqui. Então a gente vai ter aqui desse lado o menos 0,25 multiplica o 0,47
menos o fator de utilização. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí. E isso vai ser igual a menos... Aí já vou colocar... Aqui era menos, né, Laís? Acabei esquecendo de escrever, né? Não é isso? É. Uhum. Aí aqui menos com menos vai dar mais, certo? Na multiplicação? Isso. Então eu já vou omitir aqui. Você tá com a calculadora aberta aí? Tô. Então faz para mim essa conta, por favor. Vai dar menos Não, vai dar mais, né? 0,1175. Não, no primeiro momento menos. Ah, não, É aqui porque o eu tô segundo. Só para escrever pelo. direto aqui, por favor. Ah, não, peraí. Ah, não. É que eu confundi, peraí. Beleza. Tá fazendo direto. 0,09 vezes 0,04. Vai dar 3,6 mili. Tá, vou ter que colocar ele inteiro aqui. Só ficar mais fácil de escrever. É isso, né? 3,6 Isso. mil. Aí aqui agora, a gente faz a multiplicação desses camaradas aqui. Aí sim, quanto que dá esse primeiro aqui? Menos Menos 0,1175. 7,5. Aí, menos com menos vai dar mais, certo? Isso. 0,25 F1. Tem que ser igual a 0,0036, beleza? Uhum. Aí esse cara passa para lá somando. Aí aqui vai ficar 0,25 FU é igual... Quanto que dá o 0,1175 mais o Vou somar, só um 0,0036? instantinho. Uhum. 16. Vai dar 0,1211. 0,1211. Beleza. Aí agora, para finalizar aqui, a gente faz a divisão, né? FU é 0,1211 dividido por 0,25. Eu tenho que o FU vai ser igual a... 0,484. 400, isso. Isso aqui? Uhum. Olha lá. Tá vendo que ele... Como é que eu sei que eu não errei em nenhuma conta? Porque o valor que eu encontrei, ele tá Entre os dois. exatamente entre os dois. Isso aí, Lázaro. Né? Então, provavelmente o que eu fiz aqui tá certo, né? Então, isso aqui é chamada aproximação linear, né, do 1,34, que é o que está entre 1,25 e 1,50, baseado nos valores que eu tenho para 0,47, 0,51, para cada um desses valores, né? É como se a gente traçasse uma reta, considerando esses dois pontos, e aí a gente pegasse o ponto 1,34, né, e calculasse quanto que é o f de x, né, para 1,34, baseado na reta que a gente calculou. Entendeu? Uhum. Na verdade, não Ok. é como se fosse, não. É exatamente isso. Né? Então, essas continhas aqui, elas estão fazendo exatamente isso. Entendeu como é que funciona? Sim, obrigada. Nada. E aí, sempre que vocês tiverem uma tabela, não necessariamente essa, né? Se tiverem outras tabelas que vocês tenham que consultar e que a gente não tem aqui o valor que a gente quer, né? Ele está entre dois pontos, a gente pode aproximar, na verdade, a gente deve aproximar o valor, a resposta, né, baseado nessa comparação. Então é sempre assim, eu pego o valor que eu quero, aí eu pego um ponto antes dele, um ponto depois, às vezes os resultados, né, para um ponto antes e um ponto depois, e aí comparo o ponto anterior com o que eu quero, né, o que eu tenho do ponto anterior, e aí boto aqui como incógnita exatamente o que eu quero encontrar. Aí resolve essa continha, chega lá embaixo com o fator de utilização. Beleza, pessoal? Mais alguém tinha dúvida aí, conseguiu entender? Ou entendeu aqui as nossas contas? Bom, a Laís, acho que ficou tranquilo aqui, né, Laís? Valeu, Arthur. É, Não, pra mim tá tudo certo. beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou você, Laís, lembrou de mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo.
Eu tinha errado o negócio, mas depois eu descobri que eu tinha errado, foi só falta de atenção. Ah, beleza. Tranquilo. Bom, pessoal, se ninguém tem mais, né, nenhuma pergunta a respeito do trabalho, se lembrar aí depois, pode perguntar mais para o final da aula também, beleza? Mas eu vou então fazer o seguinte, eu vou começar o assunto da aula de hoje, que na verdade é o próximo assunto da disciplina, né? Que é sobre a nossa unidade 7, que é sobre o cálculo de demanda, tá? De novo, me parem aqui a qualquer momento para tirar dúvidas, tá bom? E aí nessa unidade eu dividi ela em 4 tópicos. O primeiro e o segundo a gente estuda hoje, que é sobre conceitos referentes a cargas instaladas e demandadas, né? Uma introdução do que seria aí o cálculo de demanda. Ah, Na segunda parte, a gente faz a gente vê como calcula a demanda, tá? Aí nós temos então no 7.3 a classificação das unidades consumidoras pela concessionária, ou seja, como que ela classifica. No 7.4, como é que é feita a entrada de energia, né? Que aqui é basicamente a gente consultar os desenhos dos padrões que são fornecidos pela IDP, que é nessa concessionária aqui, para ver como que deve ser o desenho. E eu acabei esquecendo de adicionar o ponto 5 aqui, que são os exemplos, que aí na próxima aula eu vou fazer exemplos de cálculo de demanda para vocês entenderem como é que funciona. Bom, então começando aqui, pelos conceitos referentes ao que seriam cargas instaladas e demandadas, tá? E aí, antes de propriamente definir cada uma delas, a gente precisa entender o porquê do cálculo de demanda, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando a gente estiver fazendo, quando a gente começar a dimensionar a nossa instalação elétrica, é fazer exatamente a soma das cargas previstas da nossa instalação. E aí o que acontece? Se quando nós somarmos as cargas previstas, o que são as cargas previstas? São as lâmpadas a quantidade de lâmpadas com as suas potências que nós projetamos, a quantidade de tomadas de uso geral com suas respectivas potências e as tomadas de uso específicos também com suas respectivas potências, tá? E aí nessa fase de soma, né, de todas essas potências, né, que nós calculamos, é, quando a gente soma tudo isso, se a gente considerar que a gente vai utilizar toda essa potência ao mesmo tempo, né, a gente vai ter o chamado superdimensionamento da nossa instalação, porque é pouquíssimo provável que você tendo uma instalação elétrica, todas as tomadas sendo utilizadas ao mesmo tempo, com a potência máxima que nós projetamos para cada uma delas, e que todas as lâmpadas da instalação também estejam acesas ao mesmo tempo, tá? Então, se nós fizéssemos um projeto, né, considerando a potência total, né, de tudo que nós levamos em consideração quando estávamos calculando, e somássemos isso para calcular, por exemplo, o condutor geral, o projeto não estaria errado, o projeto iria funcionar perfeitamente. Entretanto, a gente teria um gasto desnecessário, tá? Porque a gente ia superdimensionar a nossa instalação, ou seja, os cabos que eu vou colocar ali, eu nunca chegaria, né, propriamente a utilizá-los, é, a chegar perto da sua capacidade de utilização, tá? E aí, então, é para isso que a gente faz o uso da demanda. Ela vai auxiliar, né, tanto ao projetista quanto à concessionária de energia a fazer o dimensionamento do padrão de entrada, tá? E aí, dessa forma, como a gente usa essa demanda para determinar o padrão de entrada e os condutores gerais, uma demanda mal determinada, tá? Que seria um padrão, um cálculo, por exemplo, considerando uma potência muito alta, né, a gente teria um padrão muito caro, né? Se a gente colocar cabos de bitola muito grande, nosso padrão seria, no final das contas, muito caro, tá? Pelo motivo que eu falei, né? Que você nunca vai utilizar 100% daquele padrão que você considerou, tá? E, em contrapartida, se a gente tivesse um padrão de entrada subdimensionado, ou seja,
se eu coloquei lá o que a gente vai ver, o fator de demanda muito baixo, ou seja, que eu estou considerando que pouquíssimas cargas vão estar ligadas simultaneamente na nossa instalação, o que vai acontecer é que a gente vai ter desligamentos frequentes para o sobrecarga. Sabe o que é isso? É aquela casa que quando você vai tomar um banho, e aí você, ao invés de ficar 10 minutos no chuveiro, você fica 15, e aí desliga a energia da casa toda. Isso quer dizer um padrão subdimensionado. É, a instalação do seu padrão, ou seja, o disjuntor geral que está lá no seu padrão, no seu medidor, tá? Ele está funcionando perfeitamente para o circuito que foi considerado que ele iria alimentar, só que você subdimensionou a sua demanda, né? Porque a potência, de repente, do chuveiro que você está utilizando é maior do que a que você considerou quando você fez o projeto, né? Ou quando você fez o projeto tinham apenas um banheiro e agora a pessoa construiu mais um banheiro, né? Ou seja, com dois chuveiros agora ligados simultaneamente, vai provavelmente acontecer esses ligamentos por sobrecarga, né? Tá tudo funcionando. Quando isso acontece, pessoal, isso é um indício de que a sua instalação está funcionando bem, ou seja, ela está protegendo os condutores. O que está errado é que ela está subdimensionada. Ela está alimentando cargas com potência maior do que a potência é, que você considerou na fase de projeto. Bom, e aí, né, para a gente entender, né, um pouquinho da demanda, né, a demanda ela é calculada em função da chamada carga instalada. Tá? O que que é a carga instalada? É aquela potência que a gente considera no projeto para cada ponto da nossa instalação. Ou seja, quando eu somo, né, todas as potências de tomadas, sejam elas de uso específico e de uso geral, com a potência de iluminação, né, que é o que está sendo representado por CI aqui, né, carga instalada, é o somatório de toda a iluminação, mais o somatório das tomadas de uso geral e o somatório das tomadas de uso específico. Quando eu faço essa conta aqui, eu tenho a chamada carga instalada, ou seja, é potência total que eu tenho no projeto considerado para minha residência, tá? Ou para minha indústria, ou para o meu comércio, né? Ou para o meu condomínio, e assim por diante. Entretanto, é super comum, né? E é o esperado, na verdade, é que a gente tenha uma variação da carga que é solicitada durante o dia, né? Por exemplo, de madrugada, quando está, acredito eu, a maior parte do pessoal dormindo, tirando o pessoal que fica jogando computador de madrugada, né? A gente tem aqui uma demanda muito baixa, né? Ou seja, próximo, diante daquela carga instalada, de toda a capacidade de consumo que eu tenho ali, né? Eu estou utilizando uma parcela muito pequena da minha potência, né? Porque provavelmente eu vou ter uma ou outra lâmpada ligada, né? O pessoal costuma deixar às vezes lâmpada de varanda, ou essas coisas, ou outras, né, ligadas à noite. Vou ter alguns eletrodomésticos que funcionam de forma intermitente, liga e desliga de acordo com a temperatura, como, por exemplo, geladeira, refrigeradores em geral, né, como bebedouro, né? Posso ter um ar-condicionado, um ventilador, né? Então, são cargas pequenas perto daquelas que provavelmente nós levamos em consideração na fase de projeto, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né? Por exemplo, quando para adaptar, né, os períodos diurnos, de quando agora eu tenho aqui próximo do horário de almoço, aí eu tenho televisão, tomadas, eu tenho, né, todas as outras cargas que são utilizadas nesse horário, às vezes um fogão elétrico, um forno de micro-ondas, um forno elétrico, por exemplo, eu vou ter um aumento é, do meu consumo, tá? Qual que é o limite da demanda? Qual que é o máximo que a minha demanda vai valer? O máximo que ela pode assumir é a carga instalada, né? Então eu posso eventualmente, em algum momento do dia, bater um pico de carga instalada, tá? Mas é pouquíssimo provável, porque isso só aconteceria, né, de novo, se estivesse utilizando todas as cargas que eu considerei em projeto, né? E aí, quando eu analiso o perfil, por exemplo, de funcionamento de 24 horas, a gente consegue definir dois termos aqui, né? Um é a demanda máxima, que é quando eu olho graficamente lá, ou por uma tabela, por exemplo, né? O valor máximo de demanda que eu tive, né, naquele período de 24 horas, aquele é o meu valor máximo de demanda. E
eu tenho o conceito de demanda média, que é quando eu pego, né, toda a demanda que eu consumi naquele período de 24 horas, divido pelas 24 horas e encontro uma média daquele valor, tá? Então, aqui, né, essa daqui é uma curva real, né, de instalação. E o que acontece? A demanda, a gente vai utilizar um chamado fator de demanda, que é o valor de tabela, que ele é determinado com dados estatísticos, né? Ou seja, fazem a análise, né, de diversas instalações, diversas características diferentes, é, faz um cálculo estatístico do que seria baseado na quantidade de luz, tomada de uso geral e na quantidade de cada tomada de uso específico, qual que seria um percentual delas que são ligadas simultaneamente, e a gente vai utilizar esse fator para calcular qual que é a demanda máxima da nossa instalação baseado na carga instalada. Professor, esse valor vai ser realmente o que vai acontecer? Não, né? É um dado estatístico, pode ser que a sua seja muito diferente para mais ou para menos, né? E como é que eu faço para ter o valor exato da minha demanda? Não tem jeito. Se você quer ter essa conta, você só consegue ela se você olhar para o gráfico da sua instalação, né? Ou seja, se você colocar lá, por exemplo, um analisador de rede e deixar ele medindo lá por um período de uma, duas, 3 semanas, e aí depois, com aqueles dados que você levantou, você consegue fazer esse estudo mais minucioso de como varia a demanda para aquela instalação elétrica, tá? Ah, então, né, conforme eu comecei já a falar, né, a gente usa a demanda, né, o fator de demanda, para a gente presumir, né, o valor da demanda máxima, né, na fase de projeto, né? Afinal de contas, né, se eu já tenho uma instalação funcionando, o máximo que vai acontecer, se eu fizer o uso do nosso analisador de redes, é eu identificar que a minha demanda calculada está errada, né? Então, isso pode acontecer, tá? Só que isso não te ajuda na fase do projeto, te ajudaria numa manutenção corretiva no futuro, né? E aí essa manutenção corretiva implicaria em trocar disjuntores e provavelmente fazer a troca dos cabos de alimentação também, tá? A demanda ela não influencia nos cálculos dos circuitos, né? Os circuitos eles são calculados com base nas potências de cada circuito. A gente vai ver isso lá na frente. A demanda ela é aplicada ao geral da nossa instalação, aos condutores gerais da instalação, tá? Ah, então esse fator de demanda ele estabelece exatamente a relação matemática entre a carga demandada, que é a carga que eu estou utilizando ou a carga máxima que eu vou utilizar em um determinado instante de intervalo de tempo e em relação à carga que eu tenho instalado, né? E aí só vale uma observação, é que eu sempre comparo demandas, valores de potência iguais, né? Por exemplo, eu não posso calcular uma carga demandada em kilowatt e uma carga instalada em kilovolt-ampere, né? As duas têm que estar sempre na mesma unidade, tá? Senão a comparação ela não vai fazer muito sentido. E aí, né, esse fator de demanda, eles são valores médios estatísticos que são oriundos de levantamentos de concessionários instaladores, né? Então, a própria concessionária faz essa análise do que ela tem, né, quando ela tem os projetos, né, das instalações e do que realmente cada instalação consome, né, que normalmente, né, aquele padrão de instalação consome, e aí ela consegue fazer esses valores médios estatísticos para a gente poder utilizar no projeto, tá? E aí, só uma ressalva que está aqui no final, é que quando a gente vai calcular para um edifício, né, igual, por exemplo, eu tenho 10 andares com 4 andares por apartamento, então eu tenho 40 apartamentos nesse edifício, tá? Nessas situações, eu calculo duas demandas. Primeiro, eu calculo uma demanda para cada apartamento, né? Então, eu vou ter as cargas do apartamento, e aí eu vou calcular uma demanda para aquele apartamento, e aí depois eu pego aquela demanda do apartamento e calculo uma demanda para o edifício, né? Que a gente vai ver que quando a gente faz isso, a gente aplica um fator de diversidade no fator de demanda individual de cada condomínio, de cada apartamento daquele condomínio. Bom, então vamos fazer o cálculo de demanda. Vamos ver como é que funciona então o cálculo de demanda. Então, primeiro, né? O cálculo de demanda, ele leva em consideração os diversos tipos de cargas que nós podemos ter na instalação.
E cada carga, cada tipo de carga dessa, deve ser multiplicado, então, pelo seu fator de demanda estabelecido por uma tabela, tá? Existem diversos métodos para poder fazer essa demanda. Algumas concessionárias, elas mesmas disponibilizam, né, qual que é o método que ela quer que você utilize para calcular a demanda. Então, por exemplo, o COBEI, um método determinado pela IEC, pelo NEC. Cada uma dessas instituições, né, o COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações, faz o seu levantamento estatístico para determinar como que deve ser aplicado o cálculo de demanda. Tá? Aqui, o que nós vamos utilizar, ele diz o seguinte, né, aquele D ali, né, que é a demanda da instalação, né, a potência demandada pela nossa instalação, a gente vai calcular considerando essa equação grandona que está aqui apresentada para vocês. Né? Primeiro, a gente soma todas as tomadas de uso geral com a iluminação, então somo toda essa potência e multiplico pelo FD1, que é o fator de demanda 1, que eu já vou mostrar para vocês de onde que ele vem. Depois, eu pego cada tomada de uso específico, baseado no tipo de tomada. Por exemplo, se for um chuveiro, que é o CH, eu vou multiplicar pelo fator de demanda do chuveiro. E somo com, se for uma LL, que é um lava-louças, e uma torneira elétrica, eu devo somar a potência dessas tomadas de uso específico. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter, sei lá, 5 tomadas de lava-louça e de torneira elétrica, por exemplo. Eu somo essas potências e multiplico pelo fator de demanda 3, tá? Aí faço a mesma coisa com micro-ondas, com aquecedor. Então, eu vou pegando cada tomada de uso específico, que estão aqui classificadas por tipo, né? Então, eu vou pegando essas tomadas de uso específico, agrupo a potência delas, se eu tiver mais de uma, e multiplico pelo fator de demanda dela. Quem é o fator de demanda dessas tomadas? Bom, para essa primeira parte aqui, para iluminação e tomadas de uso geral, eu consulto essa primeira tabela, né? Que diz o seguinte, né? Se eu tenho essa soma aqui, né? Se ela é um valor que fica entre 0 e 1 kVA, né? 1 kVA são 1000 voltamperes, né? Então, se eu somar toda a iluminação com todas as tomadas de uso geral e deu lá, por exemplo, 900 voltampere, eu vou pegar essa soma e vou multiplicar por 0,88. Né? É isso que vai para o meu cálculo de demanda. Agora, se eu somei isso daqui tudo e encontrei lá, por exemplo, 7.500 voltampere, eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 7.000 e 8.000. Né? Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 0,35. Observem como é que isso vai influenciar no cálculo do circuito geral. Porque se eu tenho essa demanda grande, né, se eu tenho, perdão, essa carga instalada grande de iluminação em tomada, que seria lá 7.500 voltampere, por exemplo, né, essa tabela nos diz que é para eu considerar que apenas 35%, né, é o 0,35, é assim que funciona, né, que eu posso considerar que apenas 35% de toda essa potência de iluminação e dessas potências de tomada de uso geral vão estar sendo utilizadas simultaneamente. E se eu tiver uma soma maior do que 10.000, né, para qualquer valor maior, eu considero que apenas 24% daquelas tomadas e iluminação eu vou estar utilizando simultaneamente. Então percebam como que isso ajuda, né? Ajuda em termos de encontrar cabos de menor bitola para nossa instalação. Né? Por exemplo, se eu tenho acima de 10.000, né, isso daqui multiplicar por 0,24 significa dividir por aproximadamente 4. Né? Então, se eu tenho lá 10.000, por exemplo, eu vou considerar só 2.500. Né? Isso vai ajudar bastante em encontrar cabos de bitolas menores. Beleza até aqui, pessoal? Aparentemente, sim. Beleza, não tem muito segredo mesmo não, é uma conta bem simples, né? E agora que é o mais chato, digamos assim, né, que eu tenho que prestar bastante atenção, são para as tomadas de uso específicos, né, que são todos esses FDs aqui do 2 em diante, né, podendo ter aqui é, é, todas essas cargas que estão estabelecidas aqui, tá? Já ressaltando, pessoal, que quando a tomada de uso específico ela só tem um tipo, né, só tem um aparelho, né, por exemplo, eu só tenho um chuveiro, só tenho uma torneira elétrica, não tenho lava-louças, né? Eu só tenho um aquecedor de água.
Quando a sua tomada de uso específico ela só tem uma unidade igual a ela, né, na sua instalação, o fator de demanda é 1. Né? Você não vai multiplicar, ou seja, você vai considerar a potência inteira dela na hora que você for calcular a demanda total da sua instalação. Em contrapartida, né, se eu tenho mais do que duas ou mais unidades daquele tipo, ou grupos, né, dependendo de como a norma aqui está agrupando, eu vou considerar um fator de demanda. Exemplo, se eu tenho aqui dois chuveiros, né, que é o CH aqui, né, chuveiro, se eu tenho dois chuveiros, qual que é o fator de demanda que eu vou aplicar a esses chuveiros? Então tá aqui, ó. Se eu tenho dois chuveiros, eu devo multiplicar a potência somada dos dois chuveiros por 0,68. E se eu tenho uma casa com três chuveiros, aí eu somo a potência dos três chuveiros e multiplico por 0,56, tá? E isso daqui, galera, vai ajudar muito, porque o chuveiro, ele é basicamente a maior potência que a gente vai ter na nossa instalação residencial. Né? Então, se a gente pega um chuveiro de 5.400 watts, né, ou 5.400 volt-ampere, e se eu tenho uma instalação com três chuveiros desse, né, isso daria é, 16.200 volt-ampere só de chuveiro, né, que é uma potência muito alta. Né? E se a gente vai fazer os cabos de alimentação dessa casa, bem provável nós teríamos cabos de bitola bem grande e que a gente teria talvez uma probabilidade não tão grande de estar utilizando diversas cargas da casa e, além disso, os três chuveiros simultaneamente. Aí vocês podem me perguntar, professor, e se usar os três chuveiros simultaneamente com outras cargas da casa? Aí provavelmente seu disjuntor vai desarmar. Então, essa é a deficiência, digamos assim, de quando a gente calcula, quando a gente faz o cálculo de demanda, só que pode ser que sejam situações tão específicas que não justificariam um projeto tão mais caro, né, por considerar essas potências integrais, digamos assim, e aí seria tão mais caro que não valeria a pena você considerá-las. Agora, por exemplo, observem que o ar-condicionado, né, o ar-condicionado é a última coluna. Se você tem dois, três, quatro ou cinco, o fator de demanda para ele é 1. Ou seja, os ar-condicionados a gente considera que sempre vão estar sendo utilizados simultaneamente, tá? Enfim, não tem muito segredo, né? É pegar as suas cargas, pega o seu projeto, né? Anota numa tabela quais são as tomadas de uso específico que eu tenho. São essas, né? Quais delas são agrupáveis? Os chuveiros eu agrupo todos eles. Se eu tenho lava-louças e tomada e torneira elétrica, eu agrupo essas cargas. E aí depois eu não agrupo mais nenhuma, né? Eu considero separadamente micro-ondas, aquecedor de água, máquina de secar roupas, ar-condicionado, hidromassagem, por exemplo. E aí eu vou pegar individualmente essas cargas e multiplicar pelos fatores de demanda. Depois que eu equaciono tudo isso, né, boto aqui fator de demanda para cada tipo de carga e lá para iluminação e tomada de uso geral, passo a resolver a equação que eu chego então com a minha demanda total da instalação. Tá? Então, não tem. O pessoal gosta muito de errar isso daqui, tá? Nos projetos que eu passo, mas, pessoal, é só fazer com bastante atenção que não tem segredo. Se nós estivermos falando de unidade comercial, né, o que vai acontecer é que a gente deve levar em conta também os diversos tipos de carga, né, que nós podemos ter lá dentro, né? E aí a gente deve levar em consideração o fator tabelado, né, para esses tipos de unidade comercial, tá? Nas unidades comerciais a gente vai apenas somar utilizar, né, a iluminação com tomada de uso geral, multiplicar por fator de utilização e somar as tomadas de uso específicos, tá? Então, só botei aqui uma tabelinha, essa tabela eu disponibilizo para vocês, ela completa depois, tá? Mas, basicamente, a gente olha para o tipo de carga, né? Se aquele comércio ele é um escritório, são escritórios, são clubes, são escolas, barbearias, né? Vamos pegar uma escola aqui, por exemplo. Desculpa. A uma escola, né, eu vou somar todas as tomadas de uso específico para uma instalação comercial. As tomadas de uso específico é bem provável que elas vão ser utilizadas simultaneamente. E aí eu olho para a tomada, para a potência total instalada. Se ela é de até 12.000,
né? E eu tenho uma carga mínima de 30 volt-ampere por metro quadrado. Como é que eu descubro isso, professor? Pega a sua carga total, você tem lá calculada, e divide pela área útil da sua instalação, né? Ah, eu tenho uma instalação de área, não de área, né, total, né, mas da área da construção. Se eu tenho uma construção de 500 metros quadrados e eu tenho 5.000 volt-ampere, então 5.000 por 500 dá 10. Né? Então, eu consideraria, nesse caso, o fator de demanda 1, né? Não entraria nessa tabela. Agora, se eu tenho 50.000 volt-ampere para 500 metros quadrados, aí eu tenho 100 volt-ampere por metro quadrado. Aí eu já entro nessa tabela. Né? Se é 50.000, é acima de 12.000. Né? Então, é acima de 12.000, está acima da carga mínima, então eu vou considerar um fator de demanda de 0,5. Ou, não, era 11.000, né? E aí eu tenho lá 110 metros quadrados, que daria 100 de novo, né? Então eu estou até 12.000, tenho 100 volt-ampere por metro quadrado, e nesse caso eu consideraria 0,8 como fator de demanda para aquela instalação comercial. Né? Somando, né? Então esse fator de demanda eu aplicaria apenas a iluminação e tomada de uso geral daquela instalação e somaria a ela todas as minhas tomadas de uso específico. E, para a gente finalizar aqui essa teoria sobre o cálculo de demanda, né, a gente tem ainda o edifício. Tá? Então, no edifício, né, igual eu falei lá atrás, a gente deve calcular o fator de demanda para cada uma das instalações do edifício. Né? Para o ramal, para o condomínio, né, portaria, condomínio, garagem, né, que normalmente a gente bota num pacote só. Aí depois para todos, para cada um dos apartamentos individualmente. É, e aí, né, depois eu aplico o fator de diversidade para determinar qual que é a demanda total daquele edifício. Então, por exemplo, se eu tenho 20 apartamentos, né, eu calculei a demanda de cada apartamento e deu 10.000, por exemplo, né, não quer dizer que a demanda daquele condomínio meu vai ser 20 vezes 10.000, que daria os 200.000 volt-ampere, por exemplo, né? Nesse caso, né, como eu tenho 20 apartamentos, eu posso considerar um fator de diversidade para quando eu tenho 20 apartamentos. Deixa eu pegar como eu cortei essa tabela para botar no slide, vou pegar o valor que tem aqui. Ó. Vamos supor que sejam 40 apartamentos, né? Então, para fazer a continha de novo. 40 apartamentos de 10.000 daria 400.000, tá? Aí, nesse caso, eu não considero que eu tenho 400.000 volt-ampere de demanda para aquele condomínio. Tá? Eu vou considerar o fator de diversidade, que diz que para 40 apartamentos, eu posso considerar o fator de diversidade de 29,52, né? E aí, né, nesse caso, né, eu teria então os 20 apartamentos vezes os 10.000 que eu encontrei, né? Que seria isso daqui, só que seria isso daqui, né? 200.000, né? Mas na hora de eu calcular, né, a demanda total, se eu aplicar o fator de diversidade, eu não tenho, aliás, não é 20, é 40, né? Perdão. Eu teria então 40 vezes 10.000, né? Que seriam os 400.000. Aí, aplicando o fator de diversidade, ao invés de considerar os 400.000, eu vou ter os meus 10.000 vezes o 29,52. Que aí daria, nesse caso aqui, 295.200, né? Ou 295,2 kVA, né? Que é muito menor do que os 400.000. Isso daqui vai impactar, né, no caso de um condomínio, por exemplo, na escolha do transformador. Porque acima de 75 kVA, a EDP ela não faz mais a entrega para a sua residência ou para o seu condomínio na sua tensão de alimentação secundária, que é no 127.220. Nesses casos, ela faz a entrega na alimentação primária, que é nos 13.800 volts. E aí você tem que bancar o seu transformador. Né? E aí, nesse caso, né, quanto maior a potência do transformador, muito mais caro fica esse componente. Tá? E aí, então, o fator de diversidade, se você não utilizá-lo, provavelmente você vai encarecer bastante o seu projeto. Bom, pessoal, é, alguém lembrou de mais alguma dúvida do trabalho de iluminação?
Bom, beleza. Então, pessoal, na aula dessa semana era para fazer essa primeira parte aqui da, do cálculo de demanda, tá? E aí, né, a outra carga horária da nossa semana é para vocês finalizarem o trabalho de projetos, tá? De iluminação. E aí, pessoal, lembrando que esse trabalho ficou para o dia 30 ou 31, agora acho que dia 30, né? Que é na terça-feira que vem. Na segunda-feira que vem, perdão. Então, pessoal, prestem atenção, não deixem para fazer na última hora, que é um trabalho que dá um trabalhinho, tá? E aí pode ser que vocês não consigam fazer, tá, pessoal? Agradeço pela presença de vocês aqui na nossa aula, né? Se alguém tem alguma dúvida? A Laisa falou que tá tranquilo. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida a respeito do que nós estudamos aqui hoje, galera, eu vou finalizar aqui então a nossa aula e daqui a pouquinho eu carrego ela lá no AVA. E aí vocês avisem os colegas, por favor, que quem não pôde participar aqui para assistir a aula lá. Beleza, galera? Um abraço para vocês e até a aula de amanhã de instalações elétricas, hein, pessoal? Um abraço.